Olá pessoal do canal da Rica, eu sou Rogério Saladino, eu sou editor, autor, escritor, colecionador, leitor, nerd e fã de filmes de terror. Já trabalhei editando quadrinhos, eu sou autor de RPG, eu também editando RPG e escrevendo, fazendo resenha de quadrinhos, de livros e de filmes. Parece que eu fiz quase tudo que dava para fazer trabalhando com cultura pop e continuo fazendo isso até hoje. Eu aprendi a ler com quadrinhos. Meu falecido pai, ele gostava muito de quadrinhos Disney, ele colecionava quadrinhos Disney. E quando eu era pequenininho, bem pequenininho, eu tinha uma estante gigantesca de quadrinhos Disney, especialmente Tio Patinhas, a Almanac Disney, Pato Donald, que ele adorava e ele comprava e guardava e eu tinha acesso, eu podia ler. Tinha gibi ali que era mais velho que eu. Na época não era tão grande coisa, mas hoje eu paro e penso assim, nossa, eu li gibi que é mais velho que eu. E mesmo não sabendo ler, eu gostava de ler, ver as histórias, entender e ter aquele mundo que era um pré-desenho animado, eram histórias. As histórias do Tio Patinhas pelo Karl Barks, que eram sempre sensacionais, eram histórias complicadas, não era só o cara que tinha dinheiro, era coisas muito mais interessantes. E naquela época você tinha propagandas de outras revistas, dentro das revistas Disney, dentro de outras revistas também. Então eu olhava e via que tinha outros quadrinhos, tinha outros personagens de desenhos animados, personagens de TV, de filmes, sabe? Naquela época você tinha quadrinhos de Jornada nas Estrelas, que eu gostava de assistir, tinha quadrinhos de Família Addams, tinha quadrinhos da TV. Muita gente não lembra, você tinha uma revista chamada Heróis da TV, que não eram super-heróis, eram desenhos animados em versão de quadrinhos da Hanna-Barbera. Aquilo era fascinante, porque era mais desenho animado, só que um pouquinho mais parado. Então eu gostava muito daquilo. Um dos primeiros quadrinhos de super-heróis que eu vi, cabe um parênteses. Eu assistia muito televisão, eu era uma criança que ficava muito em casa. Então muita coisa que vocês ouviram falar que seus pais assistiam, eu assisti. Entre elas, a série do Batman da década de 60, que aqui no Brasil passou na década de 70, começo dos anos 80, ainda passava na televisão, as televisões reprisavam bastante. Então, para mim, o primeiro super-herói que eu vi era o Batman, aquele Batman engraçado do Adam West, com os vilões mais engraçados ainda. E aí uma vez eu vi num anúncio que tinha gibi do Batman. Pô, legal, vou ver, eu assistia. Só que eu não consegui pegar o gibi, eu peguei um gibi do Coringa, que dos vilões do Batman era o vilão que eu gostava mais. E era um gibi bem diferente da série, porque a série era aquela coisa engraçada, tal, os atores, César Romero pintando bigode e tal. Aí eu vou ver um Coringa completamente diferente, que ao mesmo tempo era legal, divertido e assustador, que era desenhado pelo River Novick e pelo José Garcia Lopes. Tinha aquela coisa de ser o cara mal, ele não era o psicopata assassino que ele é hoje, graças a Deus, né? Porque afinal de contas eu era uma criança de pouco mais de 10 anos, e aquilo me introduziu ao mundo de super-heróis, ou seja, eu comecei como um decenalta, eu comecei a ver as histórias do Batman e tal, e comecei a me inteirar e me interessar mais por outros universos além do quadrinho infantil e juvenil. Aí comecei a ler mais material da DC, que eu gostava bastante. Eu gostava de Batman, eu gostava da Legião de Super-Heróis. Sim, existe meia dúzia de fãs da Legião de Super-Heróis. Eu sou um deles. Eu sou o cara que sabe o nome dos caras da Legião, fora o poder, né? Ah, aquele é Gary Vogue, não sei o quê. E eu gostava muito de histórias. Aí comecei a ver que o quadrinho de super-heróis ele não era só limitado ao bater no vilão da semana ou na invasão alienígena da semana. Tinha histórias mais complexas, mais complicadas, de grandes sagas. As sagas das Trevas Eternas eu acho uma das coisas fabulosas que o Kate Giffen fez para a Legião de Super-Heróis. Muita gente leu aqui, saiu na revista Super Amigos. É um título, né? Começou para pegar o Super Amigos do desenho, começou e trouxe várias sagas muito legais, muitas histórias muito bacanas dos heróis da DC. Aí passou um tempo, né? Eu lendo Decenalta, lendo quadrinhos de super-heróis Marvel DC e tal, achava a Marvel meio diferente e tal. Fiz faculdade de jornalismo, muito lá pra frente falaram, né? Você tá interessado num trabalho aqui e tal, de editar quadrinhos? Pô, eu sempre quis fazer, sempre quis editar quadrinhos, né? Antes disso eu tinha passado com a Talismã, com o Marcelo Cassaro e o JM Trevisan, quando a gente fez material da Dragão Brasil e do Mundo de Tormenta, que é o cenário de RPG, que agora fez 20 anos, né? Eu ajudei a criar esse cenário, personagem e tal. Saindo dessa parte de RPG, tive a oportunidade de trabalhar como editor de quadrinhos. O pessoal da Mitos Panini estava procurando um editor assistente e eu fui lá fazer o teste e lá eles fizeram aquela pergunta: você gosta mais de Marvel ou DC?
consegui enrolar e falei que os dois são legais, e realmente eu acredito isso mesmo sendo decenalta e tal. Na entrevista eu falei, eu conheço mais da DC. Ele, beleza, você vai trabalhar com Marvel. Eu não entendi muito bem a lógica, mas funcionou. Tá? E aí eu comecei a trabalhar com o editor assistente, eu fui pegando, né, o ritmo das revistas, como que é, trabalhar com revista mensal, revista de mix. Com o tempo eles me passaram a Marvel Adventures, que eram uns quadrinhos pequenininhos, infantis, que era para o público mais jovem do que normalmente é o da Marvel, porque eram histórias pequenas e curtas. Eu falei assim, ó, só toma cuidado, você tem uma preocupação, porque é para um público infantil e tal. Então, você vai pegando isso daqui para ir pegando um pouco mais o ritmo, ao mesmo tempo que eu também trabalhava como assistente em outras revistas. Chegou o Marvel e falou, olha, você vai ser editor, você vai trabalhar com Homem-Aranha, X-Men, Wolverine e a linha Ultimate. Peguei essas linhas para cuidar, para editar, para fazer o melhor trabalho possível, porque uma coisa que eu aprendi como editor é, o editor não edita o que ele gosta, o que ele quer. Ele edita o que o leitor quer. Porque você tem o leitor de Homem-Aranha, que é um fã, que segue, você tem o leitor de X-Men, você tem o leitor da Marvel em geral, você tem o leitor... Então, você tem que pegar a revista original e falar, ok, o leitor teve essa sensação dessa revista. Eu tenho que fazer que a revista, em versão brasileira, passe essa mesma sensação para o leitor. Como eu disse, sou formado em jornalismo, eu venho de uma época que não tinha internet, você era jornalista, você tinha que pesquisar em livraria, biblioteca, essas coisas. Então, quando falaram, você vai trabalhar com Homem-Aranha, X-Men, Wolverine, eu sentei o meu traseiro na cadeira e li tudo que eu podia ler a respeito. Todas as revistas, todas as grandes sagas, o que é importante, o que não é importante, cronologia. Peguei e sentei e li tudo. Conversei com pessoas que eram fãs, pessoas que conheciam mais do que eu, e fui acumulando tudo que eu podia para aquilo ali ficar melhor. Eu peguei sagas excelentes, trabalhei com sagas excelentes, com autores excelentes. Peguei sagas que eu olhei e falei, cara, não tá legal isso aqui, essa solução não tá legal, mas precisa sair. Por exemplo, eu trabalhei editando One More Day, um dia mais do Homem-Aranha. Aquela que o pessoal reclamou, porque pacto com o Mephisto e tal. Eu olhei e falei, então, é legal? Não, mas tem que editar, tem que sair aqui. Eu não gosto muito do material do Rob Liefeld, por exemplo, mas eu editei o material do Rob Liefeld. Porque falaram, a empresa chegou e falou, tem que sair. Tó, você edita, eu falo, tá bom, a gente faz o que é possível. Paradoxalmente, eu editei Deadpool e eu adoro Deadpool. Eu não vou dizer que eu sou o pai do personagem, eu sou aquele tio que leva ele pra tomar sorvete escondido, porque eu achei ele um personagem muito legal, a revista dele é muito divertida, e tem o Rob Liefeld envolvido na criação dele, não é uma pena, mas é um personagem legal, eu gosto dele pra caramba. Sabe? A gente fica muito feliz quando você trabalhou com o personagem e de repente sai filme do personagem, sabe? A gente trabalhou com Guardiões da Galáxia, que era um título que ninguém imaginava que ia dar alguma coisa. Sai filme e eles usam em português termos que você traduziu, que você ajudou a traduzir. Isso é muito legal, cara. É uma experiência estranha, ao mesmo tempo divertida, porque na hora que você está trabalhando, você não está pensando, vou escrever isso aqui, vai sair filme. Não. Você pensa no final, no público. Como que vai ficar mais legal para o pessoal ler, como vai ficar mais divertido para ler. Eu fico muito feliz de ter editado o material Ultimate, que eu adorava. Eu vi sair o Miles Morales, sabe? No material Ultimate, o Peter Parker morre e em seguida aparece o outro Homem-Aranha, que é o Miles Morales. Quando falaram, vai ter um outro Homem-Aranha, eu falei, putz, mas como é que vai ter um Homem-Aranha? Aí quando eu li a história, quando eu vi a intenção do Bendis por trás, assim, você lê como ele falou, cara, que legal que ficou isso aqui, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter editado Surgimento, o velório do Peter Parker, essas coisas foram muito legais de você ler e você ver em eventos, em lojas, as pessoas comprando e curtindo e falando é meu personagem favorito. Isso é um negócio que fala, porra, eu ajudei, eu tive uma mãozinha ali pra coisa ficar legal. Dos quadrinhos que eu editei, teve muita coisa legal que eu olho e falo, poxa, isso aqui ficou muito bacana. Né? Como eu disse, eu trabalhava com a linha do Homem-Aranha, X-Men, Wolverine e Ultimate. Eu falo X-Men e Wolverine porque eram revistas diferentes, na verdade. Como eu disse, eu gostei muito de ter editado Deadpool. Existem personagens de quadrinhos da Marvel que eles passaram do patamar de personagens de quadrinhos, eles viraram ícones. O que isso quer dizer? Não é só as pessoas que leem quadrinhos que conhecem. O cidadão comum, né, o civil, que a gente brinca chamando de civil, a pessoa que nunca leu quadrinho, ela sabe quem é o Homem-Aranha. Ela nunca leu quadrinhos, mas ela sabe quem é o Capitão América, sabe quem é o Homem de Ferro, porque viu no desenho, viu na mochila do brinquedo, sabe que existe. E você tem personagens da Marvel que viraram ícones. O Homem-Aranha é um ícone, o Wolverine é um ícone, o Capitão é um ícone,
Ou agora o Homem de Ferro, por causa dos filmes, é um ícone. Teve uma época que se perguntou pro Stan Lee qual seria o próximo personagem que viraria um ícone além dos quadrinhos. Ele falou, olha, eu acredito que o Deadpool seja um personagem que vai virar um ícone tão no mesmo patamar que esse. E aí eu falei, será que ele tá falando isso só pra dar uma ajudada? Não, mas é verdade. Acaba sendo um personagem que ele ficou diferente dentro dos quadrinhos, ele tem uma característica diferente e não é só o superpoder dele. É a personalidade, é o estilo, é o jeito com que ele fala com o leitor, o jeito com que ele brinca com o universo onde ele está inserido. Então eu gostei muito de ter publicado o Wolverine, de ter publicado o Deadpool, de ter feito as minisséries, os títulos e etc. Antes de ser editor, eu também sou escritor e jornalista. Mesmo que eu não esteja trabalhando no jornal, numa revista, eu ainda mantenho a mentalidade profissional de jornalista, de pesquisar, de conhecer base, conhecer movimento, conhecer o cenário e o contexto do que eu tô lendo. Então eu li muita coisa de quadrinhos bem diferente, alternativo, e muito antes de eu ser editor de quadrinhos. Eu li muita coisa do que o pessoal chama de quadrinhos clássicos, como eu mencionei a Saga das Trevas Eternas do Giffen, a Legião dos Super-Heróis. Eu tava lá quando saiu o Cavaleiro das Trevas. Tipo, quando saiu na banca o Cavaleiro das Trevas, eu tava lá, eu fui lá, comprei o Cavaleiro das Trevas na banca. Eu vi o surgimento das graphic novels, que foi quando o quadrinho adulto começou a surgir. O Cavaleiro das Trevas, as graphic novels da Marvel e da DC, que começaram a aparecer, as pessoas começaram a falar, pô, peraí, mas quadrinhos não é aquela coisa para criança, começou a ter uma coisa assim. Então, esses quadrinhos me marcaram. Asilo Arkham eu li, e aí eu comecei a ver esse material novo que estava saindo. Batman, Filho do Demônio, os clássicos ilustrados que saíram aqui no Brasil pela Abril também. Então eu comecei a ver e falar, pera aí, quadrinho adulto, eu já tinha visto alguma coisa antes, mas era mais jovem e tal. Agora quadrinhos falando sério, assim, onde personagens morriam, onde assuntos mais pesados se levantavam. E aí a Marvel começou também a fazer os títulos mais sérios. O Demolidor começou a aparecer. Aí aparece o selo Vértigo, você vê aparecer aquele carinha chamado Alan Moore, que começa com umas ideias e fala, uau! Né? Eu comecei a ler quando saiu pela primeira vez aqui no Brasil Miracleman. Cara, é uma das coisas mais absurdas e geniais que você já leu nos quadrinhos. Sempre o pessoal hoje em dia fala, se eu tivesse o poder do super-homem, eu arrumava o mundo. Então, o Alan Moore e o Neil Gaiman falou, então, se você fizer isso, vai acontecer isso. E aí ele mostra como que é esse cenário e tal. São as bases porque a gente vê hoje de quadrinhos, sabe? Aí você vê o Warren Ellis também aparecendo com uma coisa meio maluca ou outra. O Warren Ellis que tem um trabalho cheio de altos e baixos, mas ele também tinha umas ideias assustadoras. Então, você começa a ver esse pessoal, né, que deu uma base do que é o quadrinho adulto. O Monstro do Pântano do Alan Moore, do Totalben ABC, é uma das coisas assim, você precisa enquadrar e colocar na história das histórias em quadrinhos, porque eu adoro terror, quadrinho, filme. Dificilmente você vai achar um filme de terror que eu não assisti. Se eu não assisti é porque eu não gosto daquele gênero específico. Mas eu posso falar o nome do diretor, do ator, eu adoro terror. E pra mim, a essência do terror americano como um estudo está no Monstro do Pântano. E foi escrito por um britânico. Eu li numa entrevista do Alan Moore que ele pedia lista telefônica. Lista telefônica, para quem não conhece, era um livrão grandão que tinha todos os telefones das pessoas e tal. Hoje o pessoal não tem isso, mas antes tinha um livrão grandão que tinha o nome do telefone de todo mundo. O Alan Moore, ele não morava nos Estados Unidos, ele mora na Inglaterra. Ele pedia a lista telefônica da Louisiana para ele poder escrever nomes de personagens que estavam na Louisiana que fossem mais autênticos. Ele misturava o nome de uma pessoa com o sobrenome de outra para saber. Quer dizer, ele chegou a esse ponto para contar uma história que te convencesse que ela se passasse na Louisiana. Quer dizer, é um cara, você chega e fala, ok, é assim que se escreve quadrinhos, dá para se escrever quadrinhos assim, vamos parar e pensar um pouco no que ele está dizendo. Então, esses títulos me influenciaram bastante, ou pelo menos abriram meus olhos e falaram, tem esse tipo também, além de vários outros que eu fui conhecendo no meio do caminho. Já parei de trabalhar com a Marvel faz um tempo, né? Procurando uma coisa ou outra, eu começo a ver de tudo, e também Marvel, DC, Image. Recentemente, quando eu estava trabalhando na editora Jambô, eu fui encarregado da linha da Valiant. E eu fiquei surpreso com a quantidade de títulos muito bons que a Valiant tem atualmente. Uma das coisas que eu reparo muito nos quadrinhos de super-heróis atuais é que, em determinados momentos, dependendo da editora, Marvel, DC ou qualquer editora que for, ela é um pouco presa. E isso não é uma coisa editorial, é uma coisa que vai se levando e eles não percebem.
eles estão um pouco presos a esquemas e fórmulas de quadrinhos que eles mesmos criaram. E eles não percebem o quanto precisa ser atualizado. Eu até brinco. Demorou muito para nos quadrinhos de super-heróis os personagens terem telefone celular. Hoje em dia todo mundo tem. Só que chegou uma época na Marvel que só quem tinha telefone celular era o Tony Stark. Porque é o cara super tecnológico e tal. E eu me perguntava para quem que ele ligava, né? Porque ninguém tinha celular. Né? Então sempre tinha aqueles problemas do tipo, o Peter Parker vai chegar atrasado em casa e a tia vai ficar preocupada, nervosa. Só que é numa época que você tem um celular, você pode pegar o celular e falar assim, tia, estou atrasado, vou chegar. Então, às vezes eles repetiam algumas formas porque eles achavam que era aquilo que os fãs queriam. E às vezes é muito mais interessante você checar o que é o teu público hoje. Você ter ideias que conversem com o teu público atual. E a Valiant fazia isso de uma forma muito bem feita. A Valiant ela se renovou várias vezes. Não foram só uma grande saga só para trazer de volta personagem morto. Não, foi para renovar mesmo o estilo do cenário, dos personagens e do universo para conversar com o público atual. Então, você lia um quadrinho da Valiant e você percebia que aquilo foi escrito numa época atual com personagens que tinham conta no Instagram, que respondiam coisas via WhatsApp, tinham problemas modernos, que tinham, trabalhavam num site de fofoca atual, quer dizer, umas coisas, conversavam com o público moderno e eu acho isso muito importante, muito legal. Pessoas deem uma olhada nos títulos da Valiant, que tem umas coisas bem bacanas ali, sabe? A Valiant, em geral, tem um material legal, divertido, dê uma olhada. E, mais recentemente ainda, uma segunda coisa que eu falei, isso, é assim que se faz. Eu trabalhei com X-Men. Eu acabei gostando do título X-Men. E eu achava que cada vez que tinha uma fase nova, que tinha um autor novo colocando alguma coisa nova, desde o Grant Morrison, as pessoas pareciam que não sabiam colocar direito os X-Men no universo da Marvel. Qual que era o papel dos X-Men na Marvel? Eles eram Vingadores? Eles eram um Quarteto Fantástico? Quer dizer, você não sabia direito como colocar os X-Men ali. O lance de serem mutantes, evolução, tal, estava meio perdido, meio desincronizado. Recentemente, o Hickman fez aquela fase maravilhosa do House of M e Powers of M, desculpa, eu não sei como saiu aqui no Brasil, que é um arco de 6 histórias cada uma, eu acho. 6 histórias do House of M e 6 histórias do Power of M, que são intercaladas, em que ele redefine os mutantes, passa uma régua de uma forma sensacional, arruma tudo, coloca, fala, daqui pra frente é assim. E é uma revitalização sensacional de personagens que eu não botava uma fé, tá? E ele crava um novo papel dos X-Men dentro do universo Marvel. E eu tô acompanhando o que ele tá escrevendo agora e eu tô achando muito bacana. Quando você fala em refazer um título, refazer um personagem, refazer toda uma ambientação, é mais ou menos isso que você quer, que eu acho que tem que ser nos quadrinhos. Então isso foi do tipo, yes! Ficou legal pra caramba isso. Quem quiser me acompanhar e falar as besteiras, ver as besteiras que eu falo, que eu faço ou que eu compartilho, eu tenho perfil no Facebook, Rogério Saladino, sou eu mesmo. Eu tenho perfil também no Instagram, que é Rogério Saladino. Eu não sou muito criativo para inventar nomes. Eu faço resenha na revista online da Dragão Brasil, revista que eu trabalhava nos anos 90 e agora voltou como revista online. Eu faço resenha de filmes, eu tenho uma coluna que é o Gabinete Saladino. Como eu disse, eu não sou criativo para nomes. E é fácil de me encontrar tanto no Facebook quanto no Instagram. No Instagram eu pretendo postar mais coisas, prometo, tá? Mas coisas que eu vejo, que eu falo, etc. E eu quero ver se esse ano de 2020 eu faço alguma coisinha a mais para conversar com o público. Valeu.